vou só corrigir uma informação. Antes do intervalo comercial, falei que as empresas do agronegócio terão mais 6 meses para se adaptar. Esquece esse prazo, tá? As empresas do agronegócio terão que se adaptar às novas regras, tem um novo prazo aí para se adaptar às novas regras sobre o registro de CPRs, que são cédulas do produto rural. Conforme a resolução CMN número 4.927, publicada em junho pelo Banco Central, a obrigatoriedade de registro ou depósito centralizado de CPRs com valor igual ou superior a 250 mil, que ocorreria a partir do 1º de julho, foi postergada para o dia 1º de janeiro agora de 2022. Mas sobre este assunto, nós vamos conversar agora ao vivo com a fundadora da AGTEC Bart Digital, a Mariana Bonora. Mariana, uma ótima tarde para você, prazer recebê-la aqui. Quais são as principais adequações exigidas a partir desta lei do agro? Bom, boa tarde, Adriano. Primeiro agradeço o convite, é um prazer estar aqui com vocês. Bom, se a gente for falar na lei do agro, né, a gente tem várias adequações, várias novas possibilidades, exigências, requisitos que ela trouxe, mas falando especificamente sobre o registro centralizado de CPRs e títulos do agronegócio, é importante a gente falar que esse registro centralizado ele foi estabelecido de uma forma escalonada, né? Então, a primeira régua, que é a obrigatoriedade de registro de CPRs com valor acima de 1 milhão, ela se iniciou a sua vigência a partir de 1º de janeiro de 2020. A segunda régua, que é essa régua de 250 mil, ela iria iniciar a sua obrigatoriedade em julho desse ano, mas as empresas do agro, os fornecedores de insumos, eles pediram um tempo adicional para se adequar, para entender o instituto e ajustar o seu operacional interno. E essa obrigatoriedade foi postergada agora para 1º de janeiro de 2022. Bom, o que é esse registro centralizado, né? Esse registro centralizado é a obrigatoriedade de, além do registro das garantias, né, no cartório de imóveis ou de títulos e documentos, agora esse título também precisa ser registrado em entidades autorizadas pelo Bacen, né? Então a gente tem as registradoras e depositárias centrais. Mariana, a gente fala aqui, através da lente do SBT, para todo o Brasil, para todos os tipos de agricultores, de produtores rurais. E enquanto você explicava isso aí, eu recebo uma mensagem aqui, através da minha produção, que o seu Everaldo está acompanhando a gente lá na Bahia. Muito obrigado, viu, seu Everaldo, por estar acompanhando o programa aqui. E ele pediu para que a gente desse aí uma pincelada sobre o que é a CPR, como é que funciona essa cédula, para que ele entenda melhor esse assunto que a gente está conversando aqui. Não, com todo prazer, seu Everaldo. Seu Everaldo, a CPR é um título de crédito, né, um documento que representa uma obrigação. No agronegócio, essa CPR, na verdade, a CPR é um título do agronegócio, ela pode representar duas obrigações. Ou uma obrigação do produtor rural entregar uma quantidade de produtos agrícolas, né, uma parte da colheita dele no final da safra, ou ele pagar uma quantidade em dinheiro referente, né, a esses produtos agrícolas que ele plantou. Então, essa CPR ela é muito utilizada pelo agronegócio para financiamento das atividades, principalmente das atividades do campo. Então, quando o produtor rural ele precisa comprar os seus insumos para estabelecer a sua lavoura, comprar sementes, comprar qualquer tipo de fertilizante ou matéria-prima, ele pode fazer uma operação de financiamento lastreada, ou seja, baseada nesse título de crédito chamado CPR. A CPR ela é muito comum nas operações que a gente chama de troca, né? Quando o produtor rural ele não vai comprar à vista com o preço do insumo baseado em reais ou em dólares. Ele vai comprar baseado na precificação do produto agrícola que ele vai ter no final da safra. Então, ele vai até a revenda, até a cooperativa, ele fala, olha, eu preciso desse pacote de insumos aqui para plantar e no final da safra eu vou pagar vocês entregando uma parte dos produtos que eu colhi, que eu obtiver na minha lavoura aqui, na minha fazenda. Então a CPR ela é esse título, né, que ele permite o estabelecimento de todas as operações de financiamento do agronegócio e é muito comum nas operações de troca. A gente estava conversando agora há Só pouco. fazendo uma complementação, perdão, Não, Adriano, por favor, pode continuar. Só para a gente ter um paralelo aqui, a CPR, ela vamos supor aqui, vamos dar um exemplo parecido com uma nota promissória, só que na nota promissória, a pessoa ela se compromete a pagar uma quantidade em dinheiro, e na CPR ela se compromete a fazer uma entrega de produtos agrícolas ou pagar uma quantidade de dinheiro referente a esses produtos agrícolas.
Legal. Mariana, a gente acabou de conversar com o senhor Antônio Galvão, agora há pouco também o Vinícius trouxe informações sobre possíveis interferências desse ano que nós tivemos aí marcado por adversidades climáticas, geadas. Tudo isso vai acabar, de certa forma, interferindo aí no resultado final dessa safra que vem, 21 e 22. Vamos supor, por exemplo, que eu sou produtor rural, chego no período que eu tenho, né, que cumprir esse compromisso com a CPR e eu não consegui chegar aos patamares que eu achei que chegaria, não vou conseguir entregar o produto lá. Como fica essa questão a partir dessa, né? Como seria essa questão? Olha, a CPR, né, como a obrigação dela já é atrelada a produtos agrícolas, ela, em tese, não está sujeita a essas interferências, né? A obrigação, ela permanece a mesma. Então, aí, o correto é você fazer uma negociação com o credor, né, daquela CPR, e tentar trocar a dívida por algum outro ativo que seja da sua possibilidade. E na sua análise, então, como é que fica já a partir de janeiro agora esse universo de CPRs com essas mudanças que você trouxe para a gente aqui nesse assunto? Bom, para o produtor rural, talvez o principal impacto é a necessidade de acelerar toda essa formalização da cédula de produto rural, né? Por quê? Porque essa CPR ela precisa ser registrada em centrais registradoras em até 10 dias da sua emissão. Se a gente pensar numa cédula que é assinada por um produtor rural que está lá na fazenda, que nem sempre vai para a cidade, a gente acaba tendo um prazo muito curto, né, para esse registro. Então, o produtor rural provavelmente vai perceber que os seus credores vão ter uma urgência maior nesse prazo de finalizar o processo de formalização. Já as revendas, as cooperativas e outros vendedores de insumos, eles têm que ajustar o seu operacional para que, além do registro da garantia no cartório, ele também vai ter que fazer esse segundo passo, né? Então, ele precisa procurar ou essas centrais registradoras ou empresas que possam ajudá-lo a fazer esse registro centralizado. Mariana, obrigado, viu, pela sua participação aqui, por ter atendido aqui o Agricultura BR. Espero que você tenha aí um excelente final de ano e as portas do Canal do Boi estão sempre abertas para que você traga informações importantes para o nosso público. Eu que agradeço, uma boa tarde e boas festas para todos. Boa tarde, uma ótima tarde para você também.